duas faces e um segredo. As Mystics Dolls foram a linha de bonecas mais misteriosas e esquecidas da era de ouro dos brinquedos nos anos 2010. Criadas de um conceito totalmente inspirado em Monster High, elas tinham dois rostos e literalmente de um lado uma garota comum e de outro uma criatura sombria, quase sobrenatural. Só que por algum motivo elas desapareceram e quase ninguém lembra dessas bonecas. E as poucas informações que restam são espalhadas em fóruns antigos e catálogos esquecidos. E então no vídeo de hoje a gente vai mergulhar a fundo na história delas, entender de onde elas vieram, quem as criou e o que torna o visual delas ser tão diferente assim. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar. E comentem aqui sua opinião também sobre essas bonecas. Agora chega de enrolação e vamos ao vídeo. A década de 2010 foi uma era dourada e um pouquinho sombria também. Para o mundo das bonecas foi quando Mattel lançou Monster High em 2010 e mudou completamente a estética das fashion dolls. De repente que tudo era perfeito e cor-de-rosa, mas começou a ganhar um lado dark, gótico e alternativo. Something's lurking the halls of Monster High. Something killer. Something fierce. Now we're fierce. Monster High. Teen children of legendary monsters. Monster High foi um sucesso tão grande que várias empresas tentaram seguir essa vibe sobrenatural. Surgiram as Bratzilla, as Once Upon a Zombie, as Vampire Girls Dolls e várias outras linhas inspiradas nesse novo estilo, misturando moda, terror e fantasia. E aí que entra a linha Mystics Dolls, criadas pela empresa Playhut. Essa empresa não era uma empresa muito conhecida por fazer bonecas de moda, sabe? Fashion Dolls. Mas nos anos 2000 teve duas linhas de bonecas bem diferentes, enfim, de tudo que as pessoas já viram, pelo menos naquela década, né? Que eles fizeram, mas foi descontinuada, né, gente? Virou uma Lost Media também. Então, eles anunciaram Mystics Dolls em 2012. Mystics Vampires, днем девочки простые школьницы. Очаровашка Талент, спортивная Азра, умница Калани, принцесса Сива. В сумерках не нужно оставаться обычной, пора превращаться. A primeira linha lançada oficialmente foi a Mystics Vampires em 2012, e aqui a ideia já era bem ousada. Cada boneca tinha duas faces, de um lado uma garota comum e de outro uma vampira com traços sombrios e maquiagem intensa. Era literalmente uma transformação física. Você girava a cabeça da boneca, o rosto mudava completamente, revelando o outro lado, o lado sombrio. Essa ideia de dualidade era o grande diferencial da coleção. A linha principal trazia 4 personagens, sendo elas a Azra, com aquele visual misterioso de olhos intensos e cabelo escuro, Kalani, que tinha uma vibe mais doce, mais um lado vampiresco e elegante, Siva, uma das mais marcantes com cabelo lilás e um ar de feiticeira, e Talin, que era mais rebelde e moderna, com um toque punk gótico. Cada boneca vinha com 2 perucas, roupas trocáveis e acessórios que destacavam essa ideia de contraste. De noite elas eram criaturas sobrenaturais e de dia uma garota comum. O marketing era simples, mas visualmente impactante. As caixas das bonecas tinham um design escuro com a logo delas e artworks bem feitas, e imagens que destacavam o rosto duplo da personagem. A proposta era clara, mostrar que cada garota podia existir uma criatura das sombras. E essa foi a primeira wave, a porta de entrada para o universo da Mystics Dolls. E mais tarde iria vir outras versões dessas bonecas, só que em fantasmas, zumbis e até mesmo figuras inspiradas em contos de fadas sombrio. Depois da primeira wave sobre vampiros, a segunda foi com Mystics Zombies. As bonecas agora não eram apenas garotas que escondiam um segredo sombrio, elas eram o próprio segredo. O conceito ainda mantinha o principal diferencial da marca: duas faces, de um lado um rosto delicado e de outro o lado de morto-vivo, de um olhar vazio e pele acinzentada e expressão fria. Era quase uma metáfora da moda da identidade feminina no terror. Nessa wave, as 4 personagens principais retornaram em versões completamente reformuladas, com figurinos que misturavam o estilo vitoriano, punk e até escolar gótico. Tudo em tom verde, roxo e marrom, com tecidos desgastados, laços e botas de cano alto. E os acessórios eram sempre os mesmos, peruca e roupinha extra. E logo depois veio uma wave esquecida, Mystics Green. O nome já entrega, essa linha era inspirada nos contos dos irmãos Grimm. Essa linha mergulhava no universo de criaturas da florestas e lendas e metamorfoses. Aqui elas deixaram de ser apenas vampiras ou zumbis. Elas se tornaram híbridos, misturas entre humanas e animais mágicos. A Azra, por exemplo, ganhava chifres e pele acinzentada, lembrando uma criatura da floresta. Talin aparece com uma estética de raposa vermelha, Kalani meio réptil, com escamas, e Siva uma espécie de corvo místico, com penas e máscaras. Era ápice do surrealismo dentro da linha Mystics, uma fusão entre o macabro e o fantástico, e entre a natureza e o sobrenatural. E o mais curioso, que mesmo com essas ideias incríveis, as zombies chegaram até ser vendidas em lojas físicas, mas as Green tiveram mal distribuição, e hoje essa wave é bem rara. E então veio a última wave, a mais rara de todas, Rococo Zombies. Inspirada em uma mistura inusitada de horror elegante e estética rococo, pensa em Maria Antonieta
adulta, mais versão zumbi. Os vestidos eram cheios de babados, cores pastéis e detalhes sombrios. Elas parecem bonecas de porcelana que acordaram depois de séculos em um castelo abandonado. Rococo refere-se ao estilo artístico europeu do século XVIII, com ornamentos rebuscados, curvas e rendas douradas, flores e leveza elegante. As Rococo Zombies misturavam esse visual sofistificado com elementos de zumbi, pele pálida e maquiagem pesada, dando-os simulados a cores pastéis. Foi uma tentativa de unir o luxo decadente com o horror delicado. Nessa wave foi apenas duas personagens que foram lançadas oficialmente, a Zara e a Ta-Ling. Essas versões traziam os mesmos conceitos de cabeça de duas faces, o rosto normal, mais o de zumbi, e o uso de perucas. Mas a apresentação era mais detalhada. Os vestidos eram mais elaborados, as caixas eram mais ornamentadas e muito mais detalhadas. E por mais que a qualidade dessas bonecas não sejam das melhores, como a peruca e o material da borracha, é impossível negar que a proposta era diferente de tudo. Essas bonecas não eram articuladas, mas completamente flexíveis. Sim, o corpo delas eram feitos de borracha, maleável. Elas vieram ter articulações na última wave. E é claro, como toda linha de bonecas dessa época, elas também ganharam um clipe de divulgação. Baixo orçamento, totalmente, mas é justamente isso que torna tão icônico. A produção parecia feita com fantasias de $1 e fundo verde, mas a música era tão grudenta que não sai até hoje da cabeça. Era o jeito delas de competir com o sucesso absurdo de Monster High. A marca ainda lançou um site oficial com fichas das personagens, vídeos e até uma lojinha para comprar fashion packs. Tudo para criar uma comunidade de fãs em um pequeno universo místico. Também tinha uma página no Facebook onde eram postadas atualizações, links e teasers de novas edições de bonecas. E sim, gente, o molde dessas bonecas é uma cópia de Monster High, tanto que até o corpo delas é igual ao das Monster Highs, e as roupas delas cabem perfeitamente em uma Monster High original. As Mystics até chegaram a ter uma série no YouTube sim, mas aparentemente não deu muito certo isso não. O canal delas tem pouquíssimos vídeos, mas é muito confuso. A abertura, por exemplo, começa com as bonecas correndo, uma coisa meio aleatória e esquisita, típicos de uma boneca de Lost Media, né, gente? A animação é boa, mas basicamente é as artwork das personagens conversando, sem muita movimentação. No fim, acabou não indo pra frente. Mas aí a gente se pergunta, essas bonecas chegaram no Brasil? Eu sinceramente nunca vi elas por aqui. Talvez tenham vindo em pouquíssimas unidades, ou talvez tenham ficado presas lá fora, como um segredo esquecido no tempo. Mas afinal, por que elas desapareceram? Ah, gente, infelizmente foi o clássico caso de baixo orçamento e baixa popularidade. Elas nunca chegaram a fazer tanto sucesso quanto outras linhas de bonecas na época. Tanto que, se vocês separarem, só teve só um comercial delas da primeira wave. As outras waves não teve nenhuma. A linha acabou se estendendo ali entre 2012 e 2015, quando tivemos a última aparição delas como Rococo Zombies, lançadas com apenas duas personagens. E foi isso, depois disso, elas simplesmente sumiram. O tempo foi apagando as Mystics pouco a pouco, até que viraram essa verdadeira Lost Media que a gente revisitou hoje. Então, eu deixo aquela reflexão no ar. Será que elas mereciam mais reconhecimento? Ou será que elas estavam destinadas a se perder nesse universo sombrio de bonecas esquecidas? De qualquer forma, eu espero que vocês tenham gostado desse mergulho misterioso no mundo dessas bonecas. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, gente. Eu fui atrás de informações em fóruns antigos que nem carregavam as letras direito. Então já sabe, né, gente? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E é claro, deixa o hype no vídeo pra chegar em mais pessoas. E fiquem ligados pro próximo vídeo. Mas é isso, né, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.